Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falso Novo. Hoje tenho o prazer e a oportunidade de ser acompanhado pelo Alex. Alex, como é que estás? Olá, Carlos, tudo bem? Pronto para mais uma época? Epá, já fazia meses que não pegava neste microfone. Eu tinha aqui um pouco de pó e aposto que o teu também. O que é que tu dizes? Por acaso Ainda eu sabes, limpo, ainda eu sabes falar de futebol? ainda sei falar de futebol e o meu incretal limpo, porque eu gosto de limpar a minha secretária semanalmente, por isso. Caramba, o meu estava na arrecadação, por isso tenho, Então tens tenho, desculpa. tenho, tenho a desculpa. Olha, os campeonatos internacionais estão de volta, o nosso também, com muita polémica, como já é comum do campeonato português. Mas aqui no Falso Novo nós gostamos da Premier League, que também voltou este fim de semana. E pá, foi um fim de semana cheio de jogos interessantes, talvez também um pouco magnificado por termos saudades do futebol e acharmos que todos os jogos iam ser bons, não é? Tivemos alguns jogos que não foram ser muito bons, mas tivemos um jogo que neste fim de semana se calhar foi o de maior destaque, e o que costuma ser de maior destaque também, um jogo das 4 ao domingo, que foi o Arsenal Manchester United, e acho que faria sentido nós passarmos aqui um pouco de tempo a falar sobre esse jogo. Aposto que viste esse jogo, não foi? O que é que tu achaste no geral da equipa? Pá, eu queria começar por equipas, não é que este podcast nós falamos muito do Manchester United, mas neste caso eu quero começar ao contrário, quero começar pelo. Vamos começar até pelo jogo, no geral, o que é que achaste do jogo? E assim. Achei o jogo muito interessante, para ser sincero. Não estava a contar com o domínio absoluto do Manchester United. Claramente é uma equipa nova, além de ter contratações fabulosas que vieram a reforçar a imensa qualidade do plantel. Diria eu que na realidade é uma equipa nova porque finalmente notou-se o trabalho do Ruben Amorim após o ano passado, com um início muito mais ou menos atribulado, mas depois pelo meio da sua curta carreira na Premier League, enfrentou Uhum. bastantes problemas e eu acho que era preciso tempo, reorganizou, limpou o plantel daqueles jogadores que nós muito falávamos e criticávamos o ano passado, o Sancho, o Rashford também. Garnacho, Rashford, etc, etc. Não vale a pena falar em cromos repetidos. Gostei muito também da exclusão do Onana, pelos vistos não foi por lesão, foi simplesmente por decisão técnica, ou por não estar à altura, ou por não estar em forma. E infelizmente o guarda-redes teve azar que para mim o jogo resume-se a um erro de arbitragem. Apesar de ser a Premier League, eu acho que aquele lance ditou claramente o rumo do jogo. Aos 12 minutos o Calafiori faz o gol e há uma obstrução sobre o guarda-redes dentro da pequena área e faz-nos retomar nas leis do jogo o que é considerado hoje em dia falta dentro da pequena área, Carlos, não Sim, nós sei. já falamos aqui até algumas vezes sobre esses lances. O critério para o Arsenal parece um pouco mais largo, mas aquilo parece-me claramente que é obstrução. Mas a verdade seja dita, eles já jogam com esse critério há vários meses, aliás, não é desde a época passada, mas talvez há 2, 3 épocas que são uma equipa muito forte nas bolas paradas, especialmente nos cantos, não é? Nós vimos, epá, eu vou dizer um completo abuso nos cantos, porque realmente eu acho que é isso. Mas também, por outro lado, o guarda-redes ali tem que fazer melhor. Nós temos um exemplo neste mesmo jogo. Há um lance em que o Raya, pá, é um canto, um canto para dentro também, e nesses cantos os guarda-redes não têm muito o que fazer, é socar a bola e está feito. Eles sabem que a bola vai na direção deles, não é como se fosse um canto para fora em que a bola vai a fugir deles, e aí o que é que o guarda-redes faz? Ou sai da baliza, fica na baliza. É um bocado mais complicado, mas quando é um canto para dentro, a bola vem para ti, ou agarras ou socas, não há muita magia a fazer ali. Ele ali teve claramente muito mal, mas o Raya, como eu ia dizer, houve um lance em que há um canto que é feito para dentro e ele soca a bola sem qualquer problema, e é assim tem que fazer. Se tu deixas sofrer vá bullying na grande área daquela maneira, pá, não vais ter grande hipótese, e mais uma vez comprovou-se. Isto já se fala há tantos meses, já antes até talvez do Amorim, mas eu acho que foi mais intensificado quando ele chegou à Premier League, que é os guarda-redes do Manchester United não têm nível. O Binder, por exemplo, talvez tenha nível para, e sendo eh, estar a ser simpático, se calhar, para a Championship. Claramente aqui não há guarda-redes para a Premier League, mas continua sem existir em guarda-redes que saibam passar bem. E de facto, ele passa muito bem. Ele ontem fez.
passes, especialmente acho que houve lá um passe que ele fez diretamente para o Mbeumo que foi Foi espetacular, mas perfeito. Eu por acaso fiquei surpreendido porque não conhecia tão bem a sua destreza com os pés e por acaso achei muito interessante, mesmo dentro da pequena área, voltando ao tema da pequena área, ele recebeu várias vezes a bola com o pé esquerdo ou com o pé direito, depois levantava a cabeça, passava passos curtos, passos médios, passos longos. Ok, que não era expectável que eu fizesse isso tão bem, mas senti uma vontade em fazer isso. Agora, sim. há muitos bons guarda-redes, também não sabem sair aos cantos, não sabem sair realmente para defender cantos. Será isso uma debilidade dele? Não Sim, sei, é poderá assim. ser, agora, mas também não houve mais nenhum lance que tu podes ter dito, ok, ele fez uma grande defesa. É porque o Arsenal depois não fez mais nada. Sim, eles simplesmente não tiveram vontade de matar o jogo. E no outro lado, por exemplo, o Raya teve duas ou três defesas, um cabeceamento do Espetaculares, Mbeumo exato. espetacular. O Mateus Cunha E fez um remate também muito bom. o Raya, por exemplo, é se calhar um dos guarda-redes mais completos. Não só consegue passar e consegue. Aliás, ele tem, na época passada, houve muitas vezes em que ele saía com a bola quase até o meio campo e Exato. jogava muito bem com os pés e passa muito bem. E também tem a E nova faceta de livre. Por acaso, não sim, sei bem se o ano passado ele fazia tão bem este papel, mas o Manchester United neste jogo apanhou muitas vezes o Arsenal em contrapé e aquela bola longa, o Rai acho que fez ali duas ou três intervenções, mais ou menos a meio do meio campo, para cortar a bola, ou dominar, ou ser a jogar. Parecendo que sim, o não. ano passado ele teve várias dessas também. Até houve uma, eu não sei se foi contra o United, mas acho que foi contra o United, que ele sai com a bola, ele recebe a bola, Não, não, eu acho que é estou a de um falar cruzamento. estou a falar a Ah, a cortar cortar. mesmo, a cortar, em lances defensivos. A Ok. sair com a bola, isso acho que já é a prática comum que temos visto. Sim, mas esse aí por acaso, eu não sei se foi ele a sair com a bola, eu não tenho bem a certeza, mas eu acho que foi num jogo contra o Manchester United, não tenho a certeza, se foi naqueles jogos da taça, em que o Arsenal tem um canto, a defesa ali veia para quase, vá para perto do meio campo, há um jogador do United que recebe a bola perto do meio campo e o Raya corta pá, aí uns 5 metros depois da linha de meio campo, ele sai da baliza e corta ali a bola, ou perde a bola, pá, é algo do género, não me lembro, mas isto para dizer o quê? Que ele é um exemplo nos guarda-redes mais completos, porque não só consegue passar muito bem, consegue sair com a bola. Muitas vezes esses momentos em que se calhar abusa um bocadinho e também tem sorte, mas mostra que tem pelo menos confiança em sair com a bola e depois consegue fazer essas defesas. Portanto, pá, é um guarda-redes bastante completo e é algo que talvez ao Manchester United está a faltar e algo que talvez possam comatar, sei lá, falou-se tanto do Donnarumma que provavelmente seria uma boa adição à equipa, digo eu. Porque claramente com o Onana ele já não está a contar muito e já a época passada pareceu-me um pouco, não tinha outra opção e portanto contava com o Onana. Esta época tentou com o Baender, eu estava a tentar com o Baender, pá, eu não tinha bem a certeza se o Onana estava lesionado ou se estava expulso, eu não tenho bem a certeza, mas Não, o não, não Ruben sei. Amorim veio na conferência de imprensa em Inglaterra após o jogo, ele veio esclarecer. Um jornalista perguntou o que é que se tinha passado, ele simplesmente disse que os outros dois guarda-redes estavam em melhor forma física, ou a jogar melhor, ou confiam melhor. Eu disse simplesmente o Onana foi uma decisão técnica e claramente abre essa porta. Eu só queria acrescentar que também o Fabrício Romano ontem fez os seus magníficos posts de agitação de mercado, que às vezes não se sabe bem se realmente o jogador está para ir ou não está para ir, mas o caso da Donnarumma que tu falaste, já se fala numa possibilidade de contratação do Manchester City e a saída do Ederson para o Galatasaray. Agora, não sei se o Donnarumma será que realmente precisa de ir para o City ou não, ou então, digamos assim, que vai ser aquela contratação bargain no sentido de um jogador extremamente barato, como está a acabar o contrato na PSG, ser Pois. contratado pelo City, vai talvez catapultar aquela equipa novamente para um patamar superior. Não dizendo que o Isso. Ederson seja mau, mas o Ederson é Será que é muito o bom. tipo, será que é o tipo de guarda-redes que eles também precisam, não é? Se Pois não não saber para o sei. PSG. Aliás, a sua saída do PSG para mim havia um pouco estranho. Um guarda-redes que se mostrou bastante forte, especialmente na Liga dos Campeões. Ali na fase Exato. final teve defesas, pá, que não lembra a ninguém. Pá, e agora de repente, Eu penso que pareceu-me de é, repente, pelo eu penso menos. que é para experimentar o gostinho da Premier League, por isso é que o nosso podcast também envolve muito a Premier League.
Sim, mas julgo mas eu mas que pareceu-me que ele foi quase vá lá, afastado. foi quase afastado pelo treinador, não foi propriamente uma decisão dele em querer simplesmente sair, porque para já ele tinha lugar, ele era o titular e dificilmente, a não ser que fosse expulso, deixaria de ser titular, porque ele se calhar, se não é top 1 na guarda-redes no mundo, vá lá, top 3 no mínimo, e mesmo assim é muito complicado dizer que outros 2 guarda-redes conseguem ser melhor do que eles. Claro que depois nós temos de especificar mais, ok, este guarda-redes é melhor do que este. Por exemplo, o Donnarumma não é tão forte se calhar a jogar a Os fazer pés. passos, a jogar com os pés, mas a fazer defesas, se calhar não há melhor do que ele. Um pouco também a imagem o que foi a saída da Gueia do Manchester United. Quiseram investir num guarda-redes que soubesse passar muito bem e ter confiança com a bola nos pés, mas à custa de um guarda-redes que muitas vezes não faz as defesas que o De Gea fazia. E pronto, nós já falamos disto aqui várias vezes. Há uma mudança, ou tem havido a mudança para esse paradigma de guarda-redes, dos clubes quererem guarda-redes que sejam mais confortáveis ou que estejam mais confortáveis a jogar com os pés, e muitas vezes parece-me que certos clubes, o Manchester United especialmente, o ano passado, com algumas lacunas na defesa, aliás, lacunas em todos os setores, mas também na defesa, muitas das vezes alguns dos gols que sofreu podiam ser muito bem evitados com guarda-redes como o De Gea. Ah, e especialmente agora que se parece que estão a queimar muitas vezes, ontem vimos bastantes vezes, o Mount a fazer passos para um bom até atrás da linha de meio campo, aqueles passos, a bola passava de um lado para o outro do campo, muitas vezes da própria defesa para um bom, Exato. não, a bola nem sequer passava pelo meio campo. Opá, se calhar teres um guarda-redes que consiga fazer isso, consiga fazer esses passos, pode fazer sentido. Mas também pode fazer sentido o Manchester United, se continuar vá lá, como foi ontem com uma posse de bola, pá, eu vi um gráfico aos 75, acho que o Manchester United estava com 61% de posse de bola contra o Exato, este Arsenal. também vi o mesmo. Ora Era assim, 61 ou 62, uma coisa era, assim do era, género. era uma coisa. Eu Aliás, eu acho que até achei. era mais, para ser 20 tinha que ser 68 ou 69, era algo do género, era uma coisa, pá, era era demais para o que nós estamos habituados. E se calhar nesse caso em que o United quer ter a bola e que era o que o Amorim tinha no Sporting, era por isso que a maneira que ele joga funcionava, se calhar pode fazer sentido ter um guarda-redes que consiga, ou aliás, pode não fazer sentido ter um guarda-redes que tenha essas características, porque se tu vais ter a bola, não é? Depende muito do que tu vais fazer. Vais atrair a equipa contrária para ti e mandar bolas, queimar a linha do meio campo e passar bolas da defesa para o ataque. Se for assim, se calhar convém teres um guarda-redes como o Bainder, como o Onana, não é? Pois. Mas tu fores ser uma equipa como, por exemplo, eh, aliás, Eu nesse dei-te o caso em que tu exemplo do tens. City. Acho que no caso do City é, a- é extremamente importante ter um guarda-redes como o Donnarumma, porque em três lances, talvez as bolas não vão à baliza, mas há aquele quarto remate, que há aquele jogo decisivo e precisa ter um guarda-redes que diga: eu estou lá, confiem em mim, que se vier esse remate eu estou pronto para defender. E Mas acho que o Donnarumma No caso do Manchester City, por exemplo, faz mais sentido teres o acho que Donnarumma, sim. porquê? Porque o Manchester City não é uma equipa que convida Pois não. as equipas ou seja, eles não, por exemplo, se tu reparares o ano passado, que foi as equipas como o Bournemouth, o Brentford, etc., que o Pepe até numa entrevista, acho que foi este ano, ou este ano não, esta época, ou época passada, não tenho a certeza, ele disse que a maneira moderna de se jogar futebol é como essas equipas jogavam, não é como o Manchester City joga, que é pressionar quando tem a bola, querer encostar o máximo que conseguirem essas equipas à sua linha pronto, defensiva, ou seja, têm a posse de bola, mas mesmo assim vão encostando até a equipa estar o máximo reduzida possível. Não, a maneira moderna de jogar futebol é nós temos a bola, vamos convidar eles a vir para cima de nós e abrir espaço nas costas ou dos médios ou então pronto, dos atacantes, da primeira linha de pressão. E nesse caso, se calhar faz sentido, mais uma vez, se tu estás a convidar a outra equipa a vir para cima de ti, pode acontecer que percas a bola e tu precisas de fazer mais defesas, porque pronto, vais estar mais sujeito, se tu tens a outra equipa mais perto da tua área, vais estar mais sujeito a levar esses remates, não é? Exato. Mas pronto, não sei se Acho o que é a diferença Donnarumma. do City. O City, o ano passado, teve 88,1% de passos completos em toda a sua época, e acho que é evidente que, além do Ederson ter desempenhado um papel importante
nessa transição de passos curtos. Mas mesmo assim, se o Donnarumma não conseguir acertar 10 passos curtos em 12, acho que não vai ser problemático. E Sim, digo eu, depende muito de como jogam. Assim, eu não acho que um guarda-redes moderno, um guarda-redes com o Donnarumma deve ter o quê? 25 anos? Ou 27, algo do género. Ele parece que já joga futebol há 40 anos, mas ainda não está tem no, não está 26 nos, anos, 26 pronto, anos, fez este 26. ano em fevereiro. Portanto, ele já está nisto há 40, mas só tem 26 anos, Eu portanto, penso já que se fala. Já. ele quer ir para a Premier League para se afirmar claramente como o melhor guarda-redes italiano. Eu, por acaso, fiz uma pesquisa muito rápida e só no site onde eu consultar o Stat News só aparecem 5 guarda-redes italianos, sendo que o primeiro nome que fez mais jogos foi o Carlo Codicini, jogou no Chelsea e também no Tottenham, mas fez a maior parte da sua grande carreira internacional no ano 2000 até 2004. Depois coincidiu com Uhum, a chegada do Mourinho, que vai contratar o Peter Cech. Ele uhum. sai e depois aparece um Vitor Manoni e depois o Vicário. O Vicário Sim, atualmente no quero. Tottenham nós conhecemos, mas agora o resto dos guarda-redes 5, penso que o Donnarumma quer ser o sexto italiano na Premier League, neste caso na posição da baliza, e quer assumir-se claramente como os tais 26 anos, fazendo um contrato de 4 a 5 épocas. Provavelmente, não sei se ele volta a fazer o mesmo, porque tanto no PSG como no Milan notámos que foi muitos contrato curto. E agora não sei, ele chegando à Premier League, talvez encontrando um projeto estável como o do Manchester City, que agora fez grandes contratações e reforçou-se muito bem, acho que era uma boa opção. E eu agora pergunto, Carlos, gostaste do Manchester City? Pá, é assim, eu vi talvez a primeira parte desse jogo. Foi dos jogos que eu também queria ver este fim de semana, porque tinha um atacante na Fantasy Premier League, o atacante do Wolverhampton, porque já tinha estourado o meu budget noutros jogadores. Mas, pá, o mais importante disso é que eu tinha um jogador do Manchester City na minha Fantasy, que era o Reinders. E acho que o meio campo do Manchester City está bem, bem entregue ao Reinders e não vão sentir muita falta do De Bruyne. Não. E pá, no Para- geral, no geral achei que acho que ainda há muita coisa que pode melhorar da época passada, mas acho que o Reinders é um claro upgrade ao que foi já o De Bruyne na época passada, e acho que todas, epá, no geral, toda a equipa foi reforçada em vários setores. Tanto o Cherki é um jogador muito bom, o Reinders, mais uma vez, epá, excelente, adorei. O Marmeus já estava do ano passado, mas também é um jogador bastante completo. E epá, o Haaland, esperemos que esta época esteja outra vez em forma, não tenha outra vez complicações como teve físicas no final, acho que foi no final da época passada, ou Sim, durante um pouco da época bem, passada. Portanto, espero que vá lá. Eu não sei se o Manchester City será ou é candidato a ganhar a Premier este ano, mas eu acho que tu és mais analista do Manchester City do que eu, percebe? E gostas mais desse plantel do que eu, portanto, traz também a tua opinião. Portanto, eu acho muito engraçado tu teres falado dos reforços e eu volto outra vez a encaixar dois, três jogadores do Manchester City que eu achei muito curioso, que foi novamente a introdução do Doku na equipa. O Doku no final da época tinha desaparecido, sei que também teve lesão, teve um problema muscular e esses problemas normalmente arrastam-se, mas depois voltou a jogar com o Oscar Bob e voltou a jogar com o Rico Lewis. Quer dizer, o Oscar Bob e o Rico Lewis, ele andava naquela, jogas dois, três jogos, depois sais, depois o Oscar Bob desapareceu, o Rico Lewis acho que fez 18 ou 17 jogos consecutivos, depois sai da equipa sem explicação, e por coincidência ou não, o grande papel do Pep Guardiola nesta nova introdução da equipa parece que foi retirar a braçadeira de capitão ou de segundo capitão ao Ruben Dias e atribuí-la ao Bernardo Silva. Achei muito interessante o novo capitão do City ser o Bernardo para novamente reafirmar e dar aquele peso. Acho que é um papel extremamente valorizado pelo Bernardo. Ele é um jogador que tem uma qualidade importante dentro de campo, determina realmente a velocidade do jogo, contemporiza, acelera, tem uma magia naquele pé esquerdo espetacular. E depois, como analista do futebol, acho que ele também já está um passo à frente. É claramente um jogador que, se não vier a ser treinador, ele pertencerá ao mundo do futebol e vai ficar porque ele tem qualidade verbal. É uma pessoa que tem um bom discurso, sabe argumentar, sabe elogiar, sabe criticar e é um papel de responsabilidade enorme para ele e sinto que
ele estava a precisar desse papel. Ao contrário do Ruben Dias, que é claramente aquele capitão mais, como é que eu ia dizer? Mas na Mais, raça, capitão, mas exato, é na da raça. raça, espirituoso, é claramente aquele gajo que está a dar ali a dura na cabeça, caso um jogador faça alguma coisa mal. eh, Mas esse tipo de capitães é mau? Eu acho que não. Eu por acaso acho que esse tipo de capitães, vá lá, é mais. Epá, pensa no seguinte. Isto obviamente não estou a falar, não tenho nada contra as pessoas que são mais baixas ou de estatura mais pequena. Mas imagina tu que é a Premier League, uma liga conhecida pelo físico que tens, e o teu capitão é o Bernardo Silva, não é? Há ali uma. Tu queres enfrentar. Não, Acontece eu muitas acho que o vezes. respeito também ganha sem haver esse tipo de comportamento. E o Bernardo Tá Silva, bem. se tiver que andar à bolha, ele vai andar à bolha. Ok, Mas acredito que eles respeitem a qualidade dele e parecendo Ok, que não. podem respeitar, mas no final de contas o que conta realmente é se tu chegas lá e o gajo e tu consegues dar conta dele ou não, não é? Exato. Na hora da Na na verdade, hora o Holland está lá, mete o braço à frente de alguém e ninguém toca no Bernardo, com os seus quase 2 metros. ou isso também é uma possibilidade, portanto, é assim, eu acho que o Bernardo claramente tem perfil para ser capitão, também já está lá há muitos anos, provavelmente agora com vá lá, quem é que está há mais tempo do que ele? O Ederson, talvez, acho que ou estão basicamente ao mesmo tempo. Acho que ao mesmo tempo. O Rubem Dias está há menos tempo, portanto, Sim, o Ruben Dias hã, claramente vai assumir a braçadeira assim que qualquer um destes jogadores mais velhos saia do plantel. E sim, sim. eu achei também muito interessante foi o facto do Ruben Dias novamente ser acompanhado pelo John Stones. Ok, quando passado o John Stones foi aquele jogador que teve lesionado, desapareceu, e acho que o John Stones, parecendo que não, acrescenta imensa qualidade ao plantel e notou-se novamente no jogo a qualidade de passe dele, a saída de progressão. Lembro-me na conquista das Champions que ele até fazia aquela versão de sair com duplo pivô, que era com o Uhum. Rodri e o Stones a jogar ali no meio campo. E o Stones lembro-me de fazer ali uma jogada maravilhosa, ou marcou um gol assim num jogo bastante decisivo. E só para dizer que o City apareceu com uma nova cara, mas com jogadores velhos, ou caras velhas, mas são muitos novos, neste caso o Oscar Bob e o Rico Lewis, que são dos mais jovens do plantel, e novamente com o Sim. Doku, aliado a uma mistura de um defesa esquerdo, que a meu ver, acho que vai fazer sentido nesta equipa do City, parecendo que não, tem muita qualidade assim com a bola, o Ryan Ori, e acho que, parecendo que não, jogou contra a sua ex-equipa e fez um ótimo jogo. Também estava na minha FPL, não sei quantos pontos é que fiz com ele, mas também estava na minha FPL. Esse claramente acho que é claro reforço. Aliás, eles ontem começaram com eu estava a ver o comentário, na DAZN e acho que começaram com 6 reforços novos. Aliás, ontem não, sábado. Acho que começaram com 6 reforços no plantel, portanto, parecendo que não, 6 Depende, novos 6 depende novos dos. jogadores no Exato, são reforços. Não sei se consideras o mercado de transferências de janeiro como novos reforços para esta época ou não, mas eles começaram com o James Trafford, guarda-redes 1, depois começaram com o Reinders 2, depois foi o Aitan Nuri, defesa esquerdo, uhum. foram 3, porque o Nicolas Gonzalez veio o ano passado em janeiro, o Doku já é mais antigo e depois mantiveram no banco o Marmoush, também veio o ano passado, o Cherki foi contratado agora no verão e depois o Kuzanov também entrou, mas já foi contratado também em janeiro do ano passado e o O'Reilly é o único jogador da formação ou da nova formação que se manteve, já que não sei se tu te lembras daquele post que eu enviei, mas o Manchester City, parecendo que não, já está-se a tornar num grande clube a nível de formação. E 5 das grandes pérolas do City, 4 deles atuam no Chelsea e um deles foi contratado agora para. Está-me a faltar a equipa. Eu sei que vi uma publicação, não sei se foi essa a que tu me enviaste há dias, mas havia uma publicação onde estava o Palmer, Exatamente. É epá, mesmo não lembro esse. quem eram os outros dos, não sei se era, pá, eu sei que eram Já está 4 aqui. ou 5 Já jogadores, encontrei. Era o Cole Palmer, o Liam Delap está no Chelsea agora, James McAtee e o Romeo Lavia. O Palmer, dois o no dois Palmer, o Liam Delap e o Romeo Lavia estão no Chelsea Chelsea. e Uhum. o McAtee foi contratado agora para o Nottingham. Era isso. Pronto, então, é assim, também prova um pouco que tem esses talentos todos E e não e os no entanto aproveita. não os aproveitam, portanto, pronto, também é o que dá ser propriedade de um clube que tem muito dinheiro, não é? Tu tens esses jogadores que se calhar noutra equipa São seriam estrelas. aproveitados,
sim, são estrelas, ou Cole são Palmer é, aproveitados. Cole Palmer é a estrela do Sim, Chelsea. o Cole Palmer é a estrela do Chelsea e é basicamente era o quê? O seu segundo ano como sénior talvez, o ano passado Penso que sim. ou o segundo ano como sénior, portanto, por de resto lembro-me que fez alguns jogos no Manchester City, mas não foi aproveitado, Não. mas noutra equipa qualquer, aliás, nem sequer falo no Chelsea, por exemplo, se tu porque o Chelsea também, pronto, investia em bastantes jogadores, mas, por exemplo, se o Cole Palmer viesse de uma formação de um Everton, por exemplo, se calhar tinha lugar ali. Ou, vá lá, nem sequer falo de um Everton, falo se calhar de um Bournemouth, por exemplo, que é um clube pequeno. O Everton, o Bournemouth tem um estádio para 11 mil pessoas. É um clube que claramente devia estar para aí na terceira liga inglesa, mas no entanto está na Premier League. Mas mesmo assim conseguem ter jogadores muito bons. E se calhar, vindo de uma formação dessas, ficava naquele clube. E hoje em dia, cada vez mais, é complicado jogadores que estão que aparecem nesses clubes, nos Bournemouth, nos Brentfords, etc., saírem para clubes de dentro da Premier League. Porque, por exemplo, eu estava a ver o Transfer Market e fui, opá, eu nem lembro qual foi o jogador, mas foi uma transferência entre clubes da mesma liga. Eu acho que foi entre o Bournemouth e o Brentford, ou vice-versa. E essa transferência foi cerca de, pá, acho que foi 40 milhões ou 50 milhões de euros. E nós não sequer vimos falar, foi o Dango, acho que foi o Dango, algo do género. Foi um valor, pá, um valor estúpido para clubes. Repara, Brentford, Bournemouth, acho Sim, que foi, foi o Bournemouth que contratou alguém por 40 milhões, se não estou em erro. ou então 40, exatamente. Eu acho que foi Dango, eu tenho o Transfer Market aberto. Exatamente, Dango Atara do exatamente, do Bournemouth para o Brentford. 42,80 milhões de euros. O Brentford, claro que vai lá vender um Mbumo para United o, por para o 70. United, portanto, pronto, se calhar também tem um pouco do orçamento de. Vá lá, também conseguiram. O Bournemouth também fez bastante dinheiro esta janela de transferências. Pá, perderam basicamente a defesa inteira e era talvez a parte mais interessante da equipa deles, com o Kepa, o Zabarni agora para o PSG, o Aysen no Real Madrid, o Kerkez no Liverpool. A defesa de um clube como esses, repare, eles não apareceram nesses clubes, obviamente. Penso que talvez não tenho a certeza se o Aysen apareceu lá, mas provavelmente não tenho a certeza para ser sincero. Aliás, tenho a ideia que ele jogou na Juventus, portanto, não deve ter aparecido lá. Mas de qualquer maneira, perderam a equipa, perderam a defesa Quase toda. tudo. Sim, exatamente. E isto para dizer o quê? Todos esses jogadores, por exemplo, se tu vês o Zabarni sair para o PSG por 60 ou 65, algo do género, um valor estúpido para uma equipa daquelas, estás a perceber? É uma equipa, pá, é um clube que tem um estádio, mais uma vez, de 11 mil pessoas. É um estádio da Liga Portuguesa, vá lá, de um clube intermédio da Liga Portuguesa, se calhar. Portanto, entre a Premier League, fazer negócio entre clubes da mesma liga já começa a ser complicado, porque, por exemplo, tu olhas para. Vamos ao exemplo do Zabani, 63 milhões de euros que já tive aqui a ver. Quem é o clube da Premier League que vai dar 63 milhões de euros sem ser um Liverpool, um Manchester City? Eventualmente o United, o Arsenal é um bocadinho forreta neste, porque claramente andaram anos e anos a tentar contratar Não te um novo. esqueças que o Zubimendi foi contratado por 70 milhões, Carlos. Não te esqueças Sim, disso. sim, Não te ok, esqueças ok, disso. ok, gastaram, E o gastaram esta. Gyökeres, e o Gyökeres também por 65,8. É a tal Gastaram coisa. esta, gastaram esta época. A época passada podiam Exato. ter ido buscar também, não foram. Não sei por que razões foi, não sei se foi Eu por. acho que é por consequência dos outros terem reforçado bem, porque o Sim, Florian Wirtz também foi contratado por 125 milhões, o Gekekitier por 95 milhões, o Sesco 76, Mbembe 75, o Matheus Cunha 74. Eu acho que, parecendo que não, os clubes ingleses foram espertos no sentido de que, para aumentar a qualidade da Premier League, eles contrataram internamente, ou seja, as contratações externas, ah, também não vou exagerar nos valores, mas há aqui muitas contratações que foram feitas de jogadores que já jogavam na Primeira Liga e passaram simplesmente para uma equipa superior. Ou então a necessidade obrigou a passá-los para uma equipa superior face ao que já existia. E o que eu acho muito interessante também é que tu tens o caso, depois, como tu estavas a falar, o que dos um Belma, tens vários de Ambumbo, transferências, exato, de transferências internas. exato, Portanto, transferências internas, o Jacob Ramsey, enganei-me, peço desculpa. Tens vários exemplos que eles saltaram de clubes ingleses para outros grandes clubes ingleses.
Eu Sim, acho mas que é eu digo que isso é o que é especial na Premier League, especialmente exatamente. cada vez mais. Porquê? Porque se tu reparares, imagina, numa liga portuguesa, onde é que tu vais ver a liga portuguesa não é exemplo para ninguém em transferências em mercado interno, porque o mercado interno da liga portuguesa Sim, mas praticamente tu não ias conseguir fazer e tu tens várias histórias de considerando os 3 grandes ou continuando o historial dos 3 grandes da liga portuguesa, é pouco provável que tanto Benfica, Sporting e Porto consiga contratar com facilidade, digamos assim, ou um Braga, ou um Guimarães, ou um Estoril, ou um Famalicão, ou aquelas equipas que nas últimas épocas têm andado no top 10 superior. E quando querem contratar um desses jogadores, para começar, o público português começa a tecer críticas e acha-se mais especialista do que os próprios olheiros e scouting de cada uma dessas equipas e começa a julgar que uma contratação não vai ser boa porque veio do clube português e veio do Estoril e veio, não menosprezando o Estoril nem em qualquer equipa, são exemplos aleatórios que eu estou a dar, mas o que tu notas é que, por exemplo, o exemplo do Ricardo Horta, quando falavam que o Benfica eu queria contratar. Aquilo foi uhum. um negócio que parecia uma novela pior que esta TV que fazem. Queriam contratar o Ricardo Horta, depois era 10 milhões, 12, 15, depois deram 25, depois deram 21, quer dizer, e parece uma novela que não faz sentido. E acho que também é uma dessas razões na qual a Premier League sai tão valorizado. E também acho que é um bocado ingrato comparar a Premier League ao Campeonato Português. Mas se o Claro. Campeonato Português não seguir esse mesmo exemplo, é extremamente difícil tu valorizares os próprios ativos do Campeonato Português, da Liga Portuguesa, em relação a outros. Porque se os jogadores não saltam, parecendo que não. O Famalicão vendeu um jogador que foi o Luís Júnior. Ele agora é o novo guarda-redes do Vila-Real. E, hipoteticamente, se o Benfica, o Sporting ou o Porto precisassem de um guarda-redes, achas que alguma vez ia ser contratado ao Famalicão para ser o titular absoluto? Pois. Não. Sim, eu acho é o que eu digo, o mercado interno é muito difícil ver valorização de jogadores para o mercado interno, por exemplo, o que acontece é, como estavas a dar o exemplo, o Estoril, seja o Casa Pia, seja o que acontecer, esses jogadores quando saem dessas equipas normalmente vão para campeonatos ainda mais periféricos, por exemplo, vá lá, antigo holandês, porque o holandês está no mesmo nível do que nós, mas tu reparas que muitas vezes vão para o Chipre, vão para a Roménia, vão para sei lá, para campeonatos que estão muitos níveis abaixo. E não há valorização. Aliás, os jogadores que depois acabam por sair da nossa liga por valores elevados são jogadores que, por exemplo, já passaram pelo Benfica, passaram pelo Porto, pelo Sporting, quem sabe talvez pelo Braga, mas isto tudo, a minha ideia inicial no estudar a dizer o quê? Na Premier League, se tu queres contratar um jogador ao Bournemouth, tu estás a pagar 40 milhões de euros. Ok? Qual é a outra liga no mundo em que existe um clube, vamos tirar a Liga Espanhola e vamos tirar apenas o Real Madrid de lá, qual a outra liga que tu tens no mundo em que um clube consiga chegar e pagar 46 milhões de euros por um jogador? Pá, ainda digo que é para construir plantel, por 46 milhões de euros não vais construir um plantel, não é para construir um plantel, é para chegar lá e fazer parte da equipa, titular, etc. Mas 46 milhões de euros tu vais dar por um jogador, por exemplo, a Liga Espanhola, vais dar por um jogador que teve no Bournemouth que acabou em, sei lá, acho que foi oitavo ou décimo a época passada. Não, isso não vai acontecer. O mercado interno da Premier League é tão desconectado, faz lembrar quase aquelas pessoas ricas quando se juntam com a plebe, tentam se adaptar e não tem nada a ver com a plebe, não é? Estás a perceber? É tipo, estão tão desconectadas da realidade que é impossível. Tu hoje em dia não consegues contratar ninguém da Premier League. Tu imagina, tu és a Liga Portuguesa, és o Porto, és o Benfica, o Sporting, tu precisas de um atacante. Queres ir buscar o queres ir buscar o Beto ou o Everton. Quanto é que vais pagar pelo Beto no Everton? Não sei, não vais pagar 10 milhões de euros de certeza, vais ter que pagar um valor muito inflacionado, não só por ele atuar na Premier League, mas também porque esses clubes sabem que qualquer jogador que sai da Premier League hoje em dia pode muito bem valer esse valor, apesar de se calhar não ter a performance ou não ter as características que façam valer esse valor, não é? Por exemplo, Kudus, 50 milhões de euros. Houve mais um que não me lembro concretamente, que também foi por um valor assim, 50 milhões de euros por um jogador do West Ham que o ano passado acabou no último lugar dos que estão para descer. Pá, parece-me demais. É uma realidade
para os outros clubes ou para outras ligas, é impossível contratar lá. E cada vez mais a Premier League também vai-se fechando a contratações. Claro que de vez em quando aparece, por exemplo, a Aston Villa emprestou ao Benfica agora, mas são empréstimos, não é? Não são compras. Comprar é cada vez mais complicado. Até mesmo aos clubes mais pequenos, acaba por ser bastante complicado isso acontecer. E depois, só uma parte do que tu disseste, ver 125 milhões, para mim vai ser o MVP desta época da Premier League, é que não tem hipótese, não tem hipótese. Portanto, o Ok. Liverpool reforçou-se muito bem já agora, acho que tem ali muito trabalho para fazer na defesa, mas acho que se reforçou muito bem. Ainda falta ali um atacante, pá, penso que só o Ekitike não é suficiente, até porque já perderam, os 3 avançados, um deles em condições trágicas, mas de qualquer maneira acabou por perder um dos 3 avançados. Sim, a Diogo Jota foi terrível tudo o que se passou e parecendo que não foi uma grande perca para o plantel do Liverpool. E Sim, parecendo que e não, o Luís Dias também saiu para o Bayern de uma forma um bocado estranha. uhum. Sim, exatamente. E perderam recentemente o Darwin para o Al Nassr, para o Al Hilal, portanto, acabam por ter só o Ekitike e fala-se do Isaac, já se fala do Isaac há tanto tempo, não sei se isso realmente se vai concretizar. Eu penso que não. Eu acho que há ali uma novela do Newcastle muito estranha, porque não sei, acho que não é o jogador que o Liverpool precisava, mas pode-se enganar muito Epá, e é fica dos aqui melhores já dito. é dos melhores marcadores da Premier League, foi dos melhores marcadores da Premier League no ano passado e por isso vale sempre a pena ter até um atacante que possa crescer, aliás, que possa deixar o Ekitike a crescer e não ser o Ekitike o principal, não sei qual será o É, plano, mas mas eu acho que é preciso alguém para substituir o Diogo Jota e neste momento o Isaac não é esse papel, porque parecendo que não, o Diogo Jota era um desbloqueador muito importante nesta equipa. E se tu fores a ver o banco do Liverpool nesse jogo, tu não tens um nome que te digas, ok, quem é a grande super sub que entrou naquele jogo? Ou neste caso, qual foi o jogador que foi considerado a super sub para aquele jogo? O mais improvável foi o Chiesa ficou quase de sim. fora da época passada, ok? Não se podem comparar duas épocas, nunca são iguais, podem ser melhores ou piores. Mas Uhum. o Chiesa entra e faz aquele gol da reviravolta aos 88. Desde quando é que tu ias imaginar que o Chiesa, que parece que é um jogador desprezado, sair das Juventus, sair de uma forma muito estranha, ok. Uhum. E depois o habitual marcador da equipa do Liverpool, o Salah, fez o seu gosto ao pé, dedicou o gol muito emotivo em homenagem ao Diogo Jota. E aí Uhum. tenho a ideia que o Salah já marca há 10 anos consecutivos na primeira jornada, Uhum. ou pelo menos foi isso que eu li, posso ter lido mal. Estás a ver? Tudo isto para dizer que se não fosse o Ekitike, É um nome complicado, mas consegue-se ouça, dizer, consegue-se dizer. estava a dizer o Hugo e o Cody Gakpo. Foi engraçado, tu estás à espera do menos provável para ser o Chiesa a decidir o jogo, A para meu decidir o ver. jogo. Eu acho que falaste do Salah e eu acho que o Salah esta época vai ser mais complicado ter uma época como a do ano passado, melhor marcador, mais assistências, pá, vai ser complicado, voltar a repetir esses números, mas, pá, eu acho que o ano passado foram um pouco safos pelas performances do Salah, mas este ano se calhar precisam de alguém que lhes meta, que lhes consiga marcar 15 golos talvez por época, e se calhar o Isaac pode ser esse jogador que o Ekitike até pode ser, aliás, 2 jogos marcou 2 golos, portanto nem o Eu acho primeiro que não há problema nisso. Mas será que o Liverpool está preparado para jogar num 4-4-2? É isso que eu mas questiono. o Ekitike pode nem sequer ser, Para jogar a extremo? Então contratas o avançado para jogar a extremo? Já parece. mas repare, mas a equipa joga um 11 no banco, tens de Eu ter sei, eu alguém. Tu sei, eu olhas para o sei. Arsenal, olha o Arsenal ontem que tirou do banco o Madueke e o Merino, pá, tirar esses jogadores do banco é um luxo, e uma equipa como o Liverpool, que ganhou a Premier League o ano passado, se calhar pode muito bem ter esses tipos de substituições, também pode ter esse tipo de jogadores no banco. O Ekitike, não é propriamente super estrela, ok, é bom jogador e claramente tem muita qualidade, mas pode muito bem sair do banco para dar lugar ao Isaac, que já mostrou que é muito bom jogador e que pode marcar esses 15 golos a mais na Premier League. Portanto,
Não acho que seja exclusivo, ou jogam os 2 ou não. Pá, pode jogar o Isaac vá lá, no É, 4-3-3 e pronto. eu Portanto, não. concordo com essa abordagem, mas resumidamente a minha opinião é que o Liverpool tem um plantel muito curto para a época que se avizinha. Assim, investiram bastante, acho que foi perto de 300 Bastante, mas milhões é em em qualidade, jogadores, em em qualidade, mas essa qualidade, em qualidade qualidade. entra no 11 e Sim, a depois qualidade é muito isso também é é verdade, é porque complexo, é é muito é complexo complexo. haver 4 jogadores, foi os que entraram 4 sim, foi portanto, o Frimpong, o Kerkez, o Wirtz e o Ekitike, que entrem Exato, 4, ou seja, entram esses 4 novos, jogadores ao mesmo tempo numa equipa e façam todos o clique ao mesmo tempo não, exato. façam todos o clique, se calhar vai haver um que faz o clique, outros 2 que, ok, f Vão demorar têm mais uma tempo. vão demorar mais tempo e tem outro que se calhar nunca vai dar o clique. Não me pareceu nenhum dos casos, sinceramente. Sim, Parece-me todos jogaram, relativamente bem e, aliás, vai haver sempre tempo de adaptação à equipa. Eu acho que, mais uma vez, acho que o Wirtz ainda vai ser muito melhor. É preciso perceber como é que ele vai fazer, como é que ele vai jogar. Aliás, na pré-época, vimos muitas vezes ele a chegar a vir buscar bola aos centrais. Não sei se ele será propriamente melhor estar a jogar aí. Parece-me que ele vai ser o motor criativo da equipa agora e também vai eu dar acho que vai voltar à possibilidade de. origem àquele 10 mágico, neste caso ele enverga a camisola número 7, mas parece que vai jogar claramente atrás da ponta de lança e Sim, agora sim. Sim, se não sei. calhar, se calhar ele vai fazer um pouco o que o Szoboszlai fez a época passada, em que às Exato. vezes aparecia, Mas é mais aparecia box to box, a questão é essa. Tu vais transformar o Virtus, que é um criativo, num box to box criativo. Não sei pois, se, pois, não sei se já há algum label para esta nova posição que nós estamos sim, aqui a arranjar. sim. Exatamente, E, na pré-época ele estava a fazer um pouco isso, ele buscava a bola aos centrais e muitas vezes trazia a bola, pronto, levava a bola até o ataque, tentava fazer um último passe, mas se calhar não sei, eu penso que ainda vai haver ali, aliás, no Supertaça vimos muitas debilidades na defesa, há lá um lance, aliás, ainda no sábado ou na sexta-feira houve um lance em que o Bournemouth marca, que é o Semenyo a marcar, e a defesa claramente aos papás. O Van Dijk nem parecia o Van Dijk, parecia um jogador de, sim, sei lá, de sexta divisão inglesa, claramente a defender com os olhos e pá, há ali ainda muitas debilidades. Outra coisa que me preocupa, eu gosto bastante de ver o Liverpool, é quase a minha equipa em Inglaterra, é o Frimpong e o Salah na mesma ala. O Frimpong é um gajo que tem muito. Preocupa-me, não talvez por razões más, preocupa-me é porque o Frimpong é muito atlético, vai trazer muito atleticismo àquele lado direito com o Salah, vai libertar. Houve um lance também na Supertaça em que ele fazia uma coisa muito boa que era, ele era tão rápido e epá, tem tanta energia que ele conseguia fazer sempre uma corrida que libertava o Salah para avançar mais uns 5 metros com a bola. Ou seja, trazia um jogador com ele pela ala, exato. fazia muitas vezes isso. E por outro lado, é um jogador que gosta muito de atacar. Ou seja, das duas, uma, ou vai dar-se bem com o Salah e despoltar ainda mais golos no Salah, ou então vai deixar um buraquinho na defesa e o Liverpool vai penar. Vimos isso também na primeira jornada contra o Bournemouth. Do lado direito, sobretudo, muitas vezes tinhas o Konaté a fazer a direita e a meia direita da defesa, vá lá, o centro direito e a direita da defesa, que o Frimpong ainda estava a voltar da outra baliza. Portanto, ainda vai ter que haver aqui um balanço para Questão o de Slot. ajuste. Sim, vai ter que encontrar um balanço. Eu acho que na temporada passada ele teve um trabalho mais fácil do que irá ter esta época. Ele claramente foi overachiever, ele ganhou a Premier League, mas ninguém esperava que ele ganhasse a Premier League, apesar de ter um plantel forte. Construiu uma base em cima do que aliás, construiu sobre a base que o Liverpool tinha, não mudou grande coisa. Este ano, com Não. 4 reforços de peso, que Talvez se o claramente vão Klopp entrar. tivesse ficado também tinha sido campeão. Vamos supor isso, não Sim, sim, desvalorizando o trabalho do Arne Slot, mas acho que as sim, coisas correram todas bem e foi sim. demasiado Eu perfeito acho, eu para, acho para o que era. Sim, eu acho que mais do que os reforços, que o ano passado o único reforço que trouxeram para a equipa foi o Chiesa. Eu acho que mais do que os reforços, tu tens que ter familiaridade na equipa, os jogadores se Sim. conhecerem bem, e isso demora, isso não é. Tu podes trazer O jogadores melhor que valham. jogador do mundo para uma equipa que Sim, não o conhece e resulta mal. sim, pode E eu não trazer digo o 4 melhor minutos. jogador do mundo, eu digo um dos melhores jogadores do mundo, porque eu Sim, lembro-me claramente do PSG quando trouxeram o Messi, que nada daquilo sim, resultou, foi das sim. piores épocas e está claramente notório que nem sempre a maior estrela é a estrela da nova equipa.
Sim, Eu exatamente. só queria dar a minha opinião sobre o que tu falaste no caso do Frimpong. Eu sou fã de defesas que saibam atacar numa equipa que joga ao ataque ou que tenha muita posse de bola. Ou seja, para desmistificar esta ideia, é no sentido de que não fazia sentido o Liverpool contratar um novo defesa esquerdo e um novo defesa direito, que foi o que aconteceu, se esses defesas não soubessem atacar. Sim, Porquê? Porque o Liverpool é uma equipa na Premier League que está habituada a ter posse de bola e atacar e ter uma velocidade muito alta. Por isso, se tiverem que levar um gol a cada 2 ou 3 jogos por causa da defesa esquerda ou da defesa direita, e se esse jogo o resultado ficar 3-1 ou 4-1, supondo este que o Liverpool nunca perde neste meu raciocínio, eu acho que não tem grande problema a defesa não ser perfeita a defender, tanto à direita ou à esquerda. Agora, quando realmente joga um jogo de grau elevado, de intensidade elevada, ou um derby, ou um clássico, a um jogo da Champions. Eu também não acredito que o Arne Slot ou todos os treinadores que tenham defesas ofensivas que não nos digam, oh, meu amigo, tu hoje neste jogo não vais poder atacar de uma forma tão abismal como tens feito. Porque isso sim. também é um bocado de perspeção, um bocado de análise, um bocado do que é que passa pela tua filosofia nesse jogo. Neste Uhum. caso, a filosofia específica da defesa de direita, ou o sistema com que ele joga, ou, eu não sei, é difícil tu pegares no defesa direita e dizeres: "Ó, tu neste jogo vais só atacar e neste jogo vais só defender". Eu acho que eles Sim, sim. também sentem-se à vontade e flexíveis, e dou o exemplo da Liga Portuguesa. É normal que os jogadores dos 3 grandes, face à redundância que temos vindo a utilizar, contratem, neste caso o Benfica, Porto e Sporting, defesas que sejam ótimos a defender. Eu acho que isso nunca vai existir. Sim, sim. Sim, Eu acho que acho não que é faz uma muito sentido ideia é uma quando eles ideia quando eles passam a maior parte do tempo de com a jogo com bola a nos bola pés e atacar, e a exato. atacar. Se tu tiveres Exatamente, um exa jogador que não sabe dominar uma bola, progressão, uma desmarcação, uma tabela, uma recepção com o peito ou com a cabeça, seja com o que for, para mim esses jogadores não fazem sentido serem contratados para estas equipas. Agora, sim, se sim. jogares num bloco baixo e tiveres uma dinâmica completamente distinta, tu vais dizer, ok, eu não posso jogar com estes jogadores porque eles são demasiado ofensivos. E dou-te Sim, outro exemplo também de uma equipa que eu achei muito engraçada, que ainda não falámos da Premier League, foi o Tottenham. O Tottenham ganha 3-0 ao Burnley, ok, que é o Burnley, mas não desvalorizando novamente uma equipa, mas o Burnley jogou com um bloco extremamente baixo, ou seja, com uma uhum, defesa num 5-4-1, como tem sido característico, e o Tottenham manteve-se normal ao seu 4-3-3, sendo que o novo treinador, o Thomas Frank, eu acho que vai ser extremamente. Como é que eu posso dizer? Não estou a dizer que vai estar tão próximo como o Mourinho ganhar um troféu que foi despedido dias antes, mas acho que o Thomas Frank, tendo em conta o trabalho que ele fez no Brentford, acho que é o treinador ideal para um projeto para o Tottenham. Isto, claro que tem duas hipóteses: ou corre tudo bem, ou corre tudo mal, e é despedido já em janeiro, como tem vindo a ser comum. Mas acho que é a primeira vez que tu vês o Tottenham a ser competitivo na Supertaça Europeia contra o PSG, e vês novamente contra o Burnley ganhar 3-0, e o Pombinho faz dois golos. O Richarlison fez dois golos, que toda a gente dizia que o Richarlison não era aquele jogador para o Tottenham, que não sabia fazer golos, e a época passada andava no banco, andava de uhum. fora, andava de todo ao lado. Agora, volto-te a perguntar, uma equipa que só se reforça agora recentemente com o Palhinha e... Quer dizer, a contradição mais recente foi o Sim, Palhinha, palhinha. e o Palhinha rodou no jogo do PSG, ou seja, nesta primeira jornada da Premier League não aparece no 11, mas tu vês o Tottenham com um plantel jovem, com um plantel capaz de rivalizar com estas grandes equipas. Uhum. Contratou o Matis Tel ao Bayern, e agora toda a gente no ano passado dizeria que ia ser o titular absoluto. Ok, que pode ter rodado a equipa, vamos não tornar este jogo como a norma, mas o Tottenham, acho que agora, pela primeira vez, por causa do trabalho de Thomas Frank, e que nós, pelo menos acho que tanto eu como tu, somos apreciadores do papel dele, e acho que com as condições que o Tottenham tem, eu posso dizer que seja a nova equipa que vai estar a intrometer-se pela luta dos primeiros lugares da Premier League. Eu Ah, posso estar eu muito acho enganado, mas acho que o Newcastle, Aston Villa
Está-me a faltar. E o Brighton não vão andar tão fortes este ano como andaram o ano passado. Eu acho que a época passada também não deve ser tomada como a norma, não é? Pessoas, Porque vamos tiveste ver. esses 2 clubes a acabar nessas posições. Sim, o Manchester e o Portanto, Tottenham tiveram muito em baixo. Eu acho que o West Ham vai voltar outra vez a descer para o top 10 e com isto também vejo os outros a manter-se. Agora, a maior incógnita é será que o Nottingham Forest vai continuar nos lugares cimeiros ou não? Mas assim, também tem que se reforçar, bem, porque aliás o próprio treinador estava a dizer isso há dias, que ainda lhes faltava-lhes reforçar e realmente precisam. Mais uma vez, não foi isso, não deve ser a norma, isso foi se calhar uma equipa que não pertence àqueles lugares, não pela história, mas pela qualidade que tu tens no top 10 da Premier League. Se calhar o Nottingham Forest, com aquela equipa ou com aqueles jogadores, tu não verias nisso da época a acabar naqueles lugares. Por isso, não se pode levar como uma norma. E depois, vão ter também competições europeias esta época, portanto será um bocadinho mais complicado para eles talvez manter o nível em ambas, vá lá, na Premier League, porque vão ter jogos a meio da semana, portanto para eles vai ser assim complicado. Quanto ao Tottenham, pá, foi o que tu disseste, para mim o Thomas Frank já o ano passado foi dos melhores treinadores, ele já está no Brentford há algum tempo. Epá, adoro o facto de ele abusar dos lançamentos laterais e das bolas paradas, não da maneira como o Arsenal abusa, mas de abusar de maneira que, de pá, maneira lançamentos longos, saudável, de de maneira maneira saudável, saudável, vamos lançamentos meter longos. aqui Gosto que ele seja mais pragmático do que dogmático, como era, por exemplo, o Ange, e isso talvez foi o que lhe custou o pronto, lugar. o lugar o ano passado, apesar da primeira temporada ter corrido bem. Pá, eu acho que sim, eu acho que o Tottenham facilmente esta época consegue acabar top 7, vá lá, eu diria sexto, sétimo lugar. É igual para o Manchester United, talvez top 7, vá lá, sétimo lugar, oitavo, algo do género. Eu penso que vai Falaste ficar do um West. bocadinho superior. A minha ideia é Eu que acho, será os três grandes vão se manter no City, Arsenal e Liverpool, e depois a partir daí acho que vai andar à volta de sim, Tottenham, Manchester United. depende muito como as equipas, como por exemplo o Newcastle e o Aston Villa conseguirem fazer a gestão de jogos da Premier League ao fim de semana e jogos de competições europeias a meio da semana, porque por exemplo o Newcastle, a última vez que isso aconteceu, que tiveram competições europeias, pá, foi complicado porque ele jogava sempre com a mesma equipa e claramente isso depois tem Já implicações. viste tudo. Chegas ao jogo do fim de semana, já não é consegue impressionar da mesma maneira. O Eddie Howe era muito dogmático dessa maneira, pressionava muito acho que era, já fui há 2 anos, há 2 épocas, acho que era um 4-4-2, um 4-4-2 e um 4-3-3, e agora já faz mais marcação ao meio homem, portanto é um pouco mais relaxado e tira menos intensidade, tira a intensidade dessa pressão, e talvez é isso que eles precisam para ter sucesso na Premier League e nas competições europeias. Agora sim, como tu disse, acho que do top 3 para baixo vai ser um pouco como é que estas equipas conseguem gerir, gerir os jogos de fim de semana e durante a semana também. O Manchester United claramente com vantagem nisso, porque só tem um jogo, vá Competições lá, domésticas tirando, e as tirando taças taças e internas. isso tudo. Portanto, que em muitas das rondas também poderá rodar parte da equipa, a não ser que, vá lá, a não ser que eles sintam que não têm um plantel para isso. Portanto, acho que para essas duas equipas que o ano passado tiveram uma performance ou acabaram num lugar muito abaixo do que se esperava, facilmente vão acabar top 10. Do outro lado da tabela, já acho que o West Ham, como tu tinhas referido, é a equipa que vai descer. Já Exato, o ano perdeu com passado o tiveram. Sunderland, Sim. O recém-subido à Sunderland, Premier mas o League Sunderland é um exemplo de um clube, já estava fora da Premier League há há 8 muitos anos, anos. Foi pena. acho eu. Eu gostava muito da série que eles fizeram do Sunderland e Qual era? Eu lembro o nome dessa série, mas eu vi no Instagram e lembro-me de ver o nome dessa série há tempos, mas sei que era qualquer coisa. ah, Sunderland. Sunderland Until Die. Exatamente, exatamente, É, foi isso que eu vi no Sunderland Instagram. Till Die tem Yeah, o yeah, aposto no. yeah. É uma Mas série isto que havia na Netflix e era muito reforçaram-se muito bem. engraçado. Reforçaram-se muito bem com o Xhaka, trouxeram agora o Mukiele também por 12 milhões, jogadores que elevam bastante o nível da equipa, porque claramente sem esses jogadores era uma equipa que ia descer, como tem sido habitual nestas últimas épocas, equipas 3 sobem, 3 descem. Eu acho que o Sunderland vai ser a equipa que vai ficar, e
e pá, o Leeds também tem tentado fazer um pouco isso. Eles têm sido como o Norwich foi durante muitos anos, a equipa que subia, descia. E para tu conseguires ficar na Premier League tens que fazer o que o Sunderland faz, que é tens um plantel. Claro que o Sunderland subia através do playoff, mas pronto, isso é outra história. Por isso não é Mas no também papel não que tu subi através do playoff uma vez. Eu tenho a sim, ideia que há 2 anos eles perderam no playoff e este ano não, o ano passado, quer dizer, este ano, mas na época passada subiram através do playoff. Por isso, sim. Sim, mas, por exemplo, o Sunderland para mim é o que tu tens que fazer se fores uma equipa do Championship para ficares na Premier League, que é tens que ter uma base que na Championship jogou bem e depois acrescentar qualidade em posições cruciais. Meio campo com o Chaka, por exemplo. Acho que para eles o que lhes falta agora será um marcador, um 9 ou um avançado que tu vejas na cara que vai marcar muitos gols. Não é que uma equipa precise disso, eu acho que uma equipa para ter sucesso não precisa de um 9 que marque 15 gols por época, por exemplo. Estávamos a falar disso do Liverpool ainda agora. Acho que não é preciso. Tens os extremos, tens os do meio campo que vão contribuir para isso. Um, mas eu acho que o Sunderland, por exemplo, a equipa para ficar enquanto que o West Ham, o Burnley, especialmente o Burnley e o Leeds meio incógnito, ainda não sei, já eles estão, mais uma vez, sobem, descem, como o Norwich foi há vários anos, e penso que também querem agora ficar na Premier League e dessa maneira estão-se a reforçar, já se reforçaram com o Calvert-Lewin do Everton, e pá, veremos de que maneira é que mais podem reforçar para manter, para também quebrarmos um pouco esta senda de termos equipas que ficam sempre na Premier League e equipas que vão sempre oscilando entre uma equipa e entre uma divisão e a outra, porque isso depois só faz com que o Championship vá ficando cada vez hum, mais fácil para essas equipas, porque quando elas descem, acho que têm 3 anos de dinheiro da Premier League ainda, portanto, cria-se aqui uma disparidade de orçamento enorme, não é? Uma equipa que desce, imagina, ganha 100 milhões desse dinheiro da Premier League e depois os restantes, se calhar, têm um orçamento de 10 milhões ou algo do género, é uma coisa é diferente. Tu consegues criar um plantel muito diferente com 100 milhões do que com 10 milhões, não é? E pá, não sei, pois é. penso que mais uma vez, só para reforçar a ideia, Sunderland fica, West Ham vai cair esta época, não vejo como pá, não vejo maneira da coisa melhorar para eles. E o Potter já teve meia época para melhorar a equipa, teve uma pré-época, a equipa voltou e infelizmente não se vê melhorias, portanto penso que o caminho é para baixo para eles. Sim, eu acho que vai ser das épocas da Premier League mais competitivas. Eu há bocado falei do fuso do top 3, mas para dizer que o top 3, a diferença do terceiro para o quarto lugar, provavelmente vão ser 3 pontos. Atenção. Sim, Acho sim. que na Premier League estarmos a considerar também 3 pontos como um fosso, estamos claramente a superiorizar em relação às outras ligas, porque meritariamente em todos os campeonatos fora da Premier League, o top 12 ou o top 3 é claramente independente do restante campeonato. É como se tivéssemos dois campeonatos dentro de um. E na Premier League este ano, talvez por causa da importância das equipas nas competições europeias e do novo formato da Champions, que não é o primeiro ano, mas é o segundo ano, as equipas já vão abordá-las de outra forma. Eu diria que até o top 8 os pontos vão estar muito divididos até mais de metade da época. Se Uhum. acontecer ao contrário, ok, errei, pessoal, não faz mal, mas o nosso papel como comentadores, analistas e do nosso podcast é também fazer alguns comentários um pouco empíricos e a partir daí desenvolvermos e percebermos de que forma as coisas acontecem. E para reforçar, Carlos, acho que nem eu nem tu, só para concluir, que já vamos com quase uma hora de episódio, o lugar do Manchester United do ano passado, com que acabou a tabela, foi 15º. Eu tenho a ideia que nós os dois dissemos acima desse posto. Eu tenho a ideia que acho que devo ter dito 12º, ou tu disseste 13º, uma coisa assim do género, e falhámos. Também não falhámos por muito, mas Afinal de falhámos. contas não faz muita diferença, portanto, Não, no final portanto não faz diferença. A isso diferença foram 6 pontos do Manchester United ao Everton, estava em 13º, e de 11 pontos para o 12º lugar, que foi ocupado pelo Crystal Palace. Tudo isto para dizer que no final de tudo não interessa, mas 11 pontos são muitos pontos na Primeira Liga. exato. Bem, malta, eu acho que isto é
tudo para o que temos tempo hoje. Alex, foi um prazer voltar aqui aos episódios do Falso 9. E como sempre, malta, já sabem, todas as terças-feiras de manhã, às 9 horas, temos aqui o nosso episódio. A não ser que aconteça uma emergência ou o Spotify acabe ou coisa. Agora nós também vamos ter os episódios no YouTube, por isso, se quiserem, passem lá, podem subscrever o canal e deixar o like. E se estiverem a ouvir no Spotify, podem também deixar um comentário em baixo. O Spotify acrescentou uma caixa de comentários há uns tempos para o podcast, portanto, estejam à vontade, malta. Se quiserem partilhar alguma ideia connosco, por favor, façam nos comentários. E é isso, Alex, só uma coisa a acrescentar? É tudo, Caixa. Muito obrigado e força para a nova época. Força, malta, tenham uma boa semana e vemos no próximo episódio.